Imagine uma cidade, ela tem ruas, tem avenidas, tem indústrias, tem parques, tem farmácias, tem casas de massagem, sim, a cidade tem uma porrada de coisa. Mas para tudo isso funcionar de forma harmoniosa, tem que ter alguém que controle. Esse controle, ele é feito pela prefeitura. Lá existe um cidadão, o prefeito, que é na verdade quem manda as informações para que tudo aconteça de forma harmoniosa. Sem esse controle vai virar uma merda. Agora por que o papo está falando tudo isso? Porque imagina que a tua cela é uma cidade. E a tua cidade, ou melhor, a tua cela, ela também precisa de um controle. Você está preparado para entender como que esse controle ele é feito? Então vem com o Papituca que a aulinha de núcleo, ela já está começando. Salve, salve geral, Papituca in the house, Papituca na área. Nossa, Papituca acordou na bosta hoje, velho. Uma dor de garganta meio gozada, sabe? Já chupei umas 15 pastilhas dessa merda, que até agora nada. Mas vamos lá, que o Macio tá feliz, que hoje o papo vai falar do núcleo da célula. Sim, uma região importante pra caralho, porque o núcleo controla a tua célula. Sem núcleo, a célula fica sem controle, vira uma desgraça, geralmente morre. Ok? Então o núcleo é essencial. Agora, por que ele tem tanta importância assim? É porque dentro dele que a gente vai encontrar os cromossomos. Esses cromossomos, eles são feitos praticamente de DNA e proteínas. E dentro desses cromossomos, a gente vai encontrar os genes, velho. São esses genes que vão mandar a tua célula produzir proteína. O Fábio diz que o gene vai mandar a tua célula produzir proteína. Sim, o gene vai mandar o ribossomo ou retículo endoplasmático rugoso produzir proteína. E a maior parte dessas proteínas vão atuar no metabolismo da célula, na atividade da célula. Então, peraí, se as proteínas atuam na atividade e elas dependem, todo esse percurso que o Papo falou aí, do núcleo, é óbvio que o núcleo, então, controla a atividade de uma célula. Tudo bem? O gene, por exemplo, manda a célula produzir insulina. O gene, por exemplo, manda a célula produzir, sei lá, GH. O gene manda a célula produzir melanina. Exemplos de proteínas. Ficou claro até aqui? Agora, por que o nome da aula é núcleo interfásico? Ô, velho, esse termo interfásico vem de intérfase. Imagina que a tua célula ou ela está em intérfase ou ela está se dividindo. Então a gente ia estudar esse núcleo ou na intérfase ou durante a divisão. Mas quando a gente for estudar essa merda de divisão, você vai perceber que o núcleo ele sofre muita mudança. Então seria muito foda a gente estudar o núcleo durante a divisão devido a essas mudanças. Então a gente estuda o núcleo durante a intérfase, que é um período onde a célula está, e durante esse período o núcleo praticamente não sofre alterações. Então fica fácil a gente estudar o núcleo durante a intérfase. Daí vem o nome núcleo interfásico. Papi, toda célula tem núcleo? Toda célula da natureza tem núcleo? Não, velho. Célula de bactéria, que é a tal célula procariótica, não tem o núcleo. Ô papi, então a célula da bactéria fica sem controle e morre. Calma. Célula de bactéria tem cromossomo. Célula de bactéria, então, tem genes. Se tem genes, eles mandam produzir proteínas, a célula tem controle. Só que o cromossomo da bactéria não está dentro de núcleo. Então a gente fala que célula procariótica não tem núcleo. Tudo bem? Geralmente, uma célula, quando tem núcleo, vai ter um núcleo apenas. Existem células que podem ter mais de um núcleo? Sim, mas geralmente é um só. Ok? Um belo dia um cientista queria mostrar a importância que um núcleo tem para uma célula. O que esse cara fez? Pegou um protozoário, que é um ser vivo composto por uma célula só. Tá aqui o protozoário, beleza? Tá aqui o núcleo da célula do protozoário, ok? Esse maluco pegou um aparelho e cortou esse protozoário. Mas o corte foi desigual. Não cortou exatamente no meio, tá ligado? Ele fez o protozoário, dividiu o protozoário em duas partes, sendo que uma parte ficou sem o núcleo. A outra parte ficou com o núcleo inteiro. Esse pedaço que ficou com o núcleo
recuperou, olha lá, ó, bonitinho, voltou a viver normal, beleza? E até se multiplicou, gerando 2 novos protozoários, beleza? Agora, esse pedacinho que estava sem núcleo, ou seja, anucleado, sabe o que aconteceu com ele depois de um certo tempo? Die! Ele morreu! Ele morreu! O pedacinho morreu! Sem núcleo, morre. O que ele fez para provar que ele tinha morrido mesmo por falta do núcleo? O cara repetiu o procedimento, tudo bem? E quando esse fragmento estava anucleado, o que ele estava esperando? Que ele morresse, beleza? Sabe o que ele fez? Ele veio e colocou um núcleo dentro desse fragmento que estava anucleado. Fala pro papi, esse pedacinho depois de ter ganhado o núcleo, ele morreu? Não, não. Ou seja, o pedacinho anteriormente tinha morrido por falta de núcleo. Já que o núcleo é tão importante assim, o papi quer dar uma de bom moço, um homem caridoso, bom coração, quer dar uma de anfitrião e apresentar para você o núcleo de uma célula. Aê, prazer, esse é o estudante da escola vestibular, estudante, aqui ó, núcleo da célula. Na verdade está aqui a célula, membrana, citoplasma, núcleo, o papi pegou esse núcleo e deu um zoom, tá ligado? E virou isso aqui. Essa bolinha laranja virou essa puta bola laranja, beleza? E o papi fez isso exatamente para mostrar detalhes para você. Se você pegar, por exemplo, esse fio, ou melhor, essa membrana aqui do núcleo, a gente dá um nome para ela, carioteca, que na verdade é isso aqui, ó. E pode ver que quando você olha para uma célula normal, parece que a carioteca é um fiozinho só. E aqui está mostrando exatamente que não é. A carioteca tem 2 fios, ela tem 2 membranas. Essa carioteca, ela também pode ser chamada de envelope nuclear ou membrana nuclear. Apesar que esse nome membrana nuclear, a galera está começando a deixar de lado. Exatamente porque quando você usa a palavra membrana e a palavra nuclear, dá a ideia de uma membrana só. E na carioteca são quantas membranas? 2. Então seriam membranas nucleares. Beleza? Essa carioteca, essas membranas nucleares, ela tem a mesma composição da membrana plasmática. Ela é feita de lipídio e proteína. É por isso que ela é chamada de lipoproteica. E olha que legal, velho. Você tá vendo que tem uma organela presa nessa carioteca? Se você lembrar da aula de organela, você já tá se ligando que essa bosta é o retículo endoplasmático. Sim. A carioteca, ela é uma diferenciação do retículo endoplasmático. Beleza? Só mais um pontinho importante da carioteca. Vem. Você tá vendo que ela não é uniforme? Tem uns buracos nessa carioteca. Esses buracos, a gente chama de poro. Ou também chamado de anule. Poro ou anule. Velho, pra que serve um buraco? Pra entrar e sair, entrar e sair. Não é assim? Aqui é a mesma coisa. Mas entrar pra onde, sair pra onde? Velho, aqui não tá o núcleo. Aqui não tá o citoplasma. Então tem molécula que vai do núcleo para o citoplasma, tem molécula que vai do citoplasma para o núcleo. Algumas moléculas usam exatamente esse poro para fazer essa passagem. Sabe o que já apareceu em prova? Olha que loucura! Imagina que isso aqui é a carioteca de uma célula. Isso aqui é a carioteca de outra célula. Aí o cara chega aqui e faz assim, ó. Poro. Aqui, poro. Você percebe que essa carioteca tem muito mais poros que essa. O cara chega pra você e faz a bosta de pergunta: qual dessas 2 cariotecas pertence a uma célula que tem maior atividade? Pensa, se a célula tem maior atividade, rolam mais trocas entre núcleo e citoplasma, mais trocas, e se rolam mais trocas, a carioteca tem que ter mais buracos. Então, quanto mais poros na carioteca, isso é sinal de maior atividade da célula. Tudo bem até aqui? Ô papi, e essa troca é de boa, passa o que quer, passa o que não quer não, velho. Os caras descobriram que tem um controle, esses poros. E esse controle é feito por proteínas.
Essas proteínas formam um complexo, nome difícil, complexo do poro, tá ligado? Complexo do poro. É um complexo de proteínas que controla a passagem de moléculas ali. Complexo do poro, tá certo? Só para você ter uma ideia. Aqui dentro tá DNA. O DNA a gente vai ver numa outra aula que ele gera RNA. O RNA, ele tem que sair do núcleo e ir lá para o ribossomo. Porque ele vai mandar o ribossomo produzir proteína. Tudo bem ou não? O DNA passa, forma o RNA mensageiro, né? O RNA mensageiro que a gente fala. O RNA mensageiro sai do núcleo pelo buraco e vai até o ribossomo. Vai, o ribossomo produz proteína. Só que para esse RNA mensageiro passar pelo complexo do poro, ele tem que ter tipo uma chave, tá ligado? Senão esse complexo não abre. E existem algumas doenças genéticas que a gente vai estudar lá na frente, que elas acontecem exatamente porque o RNA mensageiro não tem essa chave. Se não tem essa chave, ele consegue sair do núcleo? Não, velho. Se o RNA mensageiro não sai do núcleo, ele consegue ir até o ribossomo e mandar o ribossomo produzir determinada proteína? Não, velho. Se o RNA mensageiro então não sai dessa bosta de núcleo, essa pessoa vai ter problema na produção de uma determinada proteína. E aí, pá, vai fazer o que essa pessoa? Não tem que fazer, velho. Vai fazer o quê? Vai colocar a chave do RNA mensageiro dela? Não tem como. Então a passagem aqui, ela é muito bem controlada. Beleza? Aqui dentro tem um caldo, um líquido. Esse líquido está em azul aqui. Esse líquido a gente chama de nucleoplasma. Beleza? Nunca vi cair bosta nenhuma de nucleoplasma. Mas lembra que é o líquido do núcleo, tá? E aí, mergulhado nesse nucleoplasma, aí sim a gente vai ter estruturas importantes. Vem cá, vem cá. Olha esse fio tudo enrolado aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, caraca! Que merda é essa? Nucleolo. Nucleolo. O nucleolo está dentro do núcleo. O nucleolo está dentro do núcleo. Tudo bem? Esse nucleolo, ele é composto praticamente por RNA ribossômico. E o próprio nome dele já está ajudando você. Qual que é a função do nucleolo? Gerar ribossomo. Qual que é a função do nucleolo? Gerar ribossomo. O ribossomo produz o que mesmo? Proteína. Então vem cá. Ó, N de nucleolo. O nucleolo gera o ribossomo manda produzir a proteína. Tá acompanhando aí? Nucleolo manda produzir ribossomo, o ribossomo produz a proteína. Beleza? Já vi gente falando que o nucleolo produz proteína. Não! O nucleolo gera o ribossomo é quem produz a proteína. E a relação é simples. Se a célula tem muito nucleolo, ou nucleolo desenvolvido, ela vai produzir bastante ribossomo. Se tem bastante ribossomo, essa célula vai produzir bastante proteína. Então, fique atento a essas considerações. Beleza? Opa, aí você falou que no núcleo tinha cromossomo. Cadê essas merda? Tá aqui, mergulhado no nucleoplasma. Mas cuidado. O papo vai desenhar dentro desse núcleo fios. Olha esse fio. Desenrolado, enrola. Desenrola. Tudo bem? Isso é um fio. Outro fio. Desenrola. Tudo bem? Outro fio, mesmo esquema. Olha lá, ó. Desenrola. Outro fio. Desenrola. Tudo bem? Cada fio desse, a gente dá um nome. Cromatina. Ô, Fábio, mas cadê a bosta do cromossomo? Calma. Esse núcleo que você está estudando é na intérfase. Aquela célula que o núcleo está mais de boa. E na intérfase, os fios tem uma parte desenrolada e uma parte enrolada. Uma parte desenrolada e uma parte enrolada. Tudo bem? Quando essa célula for participar da divisão celular, sabe o que vai acontecer com esses fios? Eles vão se enrolar totalmente. Quando cada fio desse tiver enrolado totalmente, aí ele vai ser chamado de cromossomo. Então o cromossomo, ele aparece lá na divisão, que é quando os fios se enrolam totalmente.
Quando o fio está um pedaço enrolado, um pedaço enrolado, um pedaço enrolado, um pedaço enrolado, aí ele é chamado de cromatina. Então, essa cromatina, depois, se a célula for para a divisão celular, ela vai virar cromossomo. Isso aqui vai virar um cromossomo, isso aqui outro, isso aqui outro, isso aqui outro, isso aqui outro, e assim sucessivamente. Cada fiozinho vira um cromossomo na divisão celular. Na verdade não é virar, né? Se transformar, ele só vai enrolar. E ele acaba sendo chamado de cromossomo. Tudo bem? Se o papi perguntar para você quantos fios tem aqui dentro, você consegue responder para mim? Talvez sim. Por quê? Cada fio o papi fez de uma cor. Então é só você ver quantas cores diferentes tem, você fala quantos fios tem ali, quantos fios de cromatina tem. Agora, imagina que eu fiz todos os fios da mesma cor. Você conseguiria falar quantos fios tem ali dentro? Provavelmente não, velho. O porquê que o papo tem que falar isso? Mesmo porque na tua célula não é colorido assim também, né? Não dá pra você ver cores. Agora, se o papo perguntar pra você quantos fios tem aqui dentro, talvez você consiga responder pro papi, porque cada fio o papi fez de uma cor. Agora fala pro papi, dentro da tua célula, tá tudo colorido, bonitinho assim? Não, 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 não. Então fala pro papi, durante a intérfase, é possível saber quantos fios tem dentro do núcleo de uma célula? Não. Dentro da sua eu sei que tem 46, porque 46 é o número de fios dentro da tua célula. Tudo bem? Mas, e numa célula aleatória? Eu pegar uma célula, jogar no microscópio, a célula intérfase, eu vou conseguir saber quantos fios tem lá dentro? Não tem como saber. Beleza? Agora, se essa célula for para intérfase, ou melhor, se essa célula for para divisão, esses fios vão se enrolar. E a gente vai ver que quando eles forem se enrolar, eles não vão ficar embolados assim. Portanto, eu consigo contar quantos cromossomos tem numa célula quando ela está em divisão. Ok? Então, resumindo rapidamente. Se o fio tiver uma parte desenrolada, uma parte enrolada, desenrolada, enrolada, é cromatina. Se ele se enrolar inteirinho, cromossomo. Como o papo está falando de núcleo interfásico, é cromatina. Beleza? Cromossomo é na divisão. Então vem cá. Essa parte desenrolada, a gente vai dar um nome. Eucromatina. Eucromatina. A parte enrolada, heterocromatina. Tudo bem ou não? Papi, essa é a única diferença entre elas? Uma enrolada e uma desenrolada? Não. Geralmente a gente não gosta de usar a palavra enrolado, não. Enrolar, condensar. Então essa parte que está enrolada, a gente fala que ela está condensada. Portanto, a parte desenrolada é a parte descondensada. Agora, cadê a outra diferença? Cadê a outra diferença? O papi não falou que os genes estão nos cromossomos? Os genes, então, estão nos fios. Os genes estão na cromatina, que a cromatina também é fio. Tudo bem ou não? Agora, aqui na eucromatina, os genes estão ativados. O papo vai falar que é ativado daqui a pouquinho. Na heterocromatina, os genes estão inativados. Então a diferença entre a eu e a hetero. Eucromatina, descondensada e genes ativos. Heterocromatina, condensada e genes inativos. Guarda assim, quando o fio está enrolado, os genes estão inativos. Para! O que o papi falou que acontece com o cromossomo? O cromossomo, o fio não está totalmente enrolado? Então, quando está na fase de cromossomo, no estágio de cromossomo, os genes estão todos inativados. Guarda! Se está enrolado, está inativado. Se está enrolado, está inativado. Se está enrolado, está inativado. Num cromossomo, você nunca vai ter uma região desenrolada. Então, no cromossomo, você nunca tem gene ativo. O papi vai trabalhar com isso, vai ficar mais claro na tua cabeça. Vem cá. Ó, vamos imaginar que aqui a gente tem um fio, beleza? Estou colocando aqui gene 1, gene 2 e gene 3. Como esse fio está tudo desenrolado, todos os genes estão o quê? Ativos. Beleza? O que é um gene ativo? Presta atenção. O gene, ele é um pedaço de DNA. Então isso aqui é um pedaço de DNA. Esse pedaço, quando ele está ativo,
ele manda produzir uma outra molécula, um RNA mensageiro, que a gente coloca o Mzinho ali de mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele manda a tua célula produzir uma determinada proteína. Tudo bem? Dá uma olhada nesse gene. Está desenrolado. Ele está ativado. Se ele está ativado, ele manda produzir um outro tipo de RNA mensageiro. Esse outro RNA mensageiro manda a tua célula produzir uma outra proteína. Dá uma olhada nesse terceiro gene. Está ativado. Esse pedaço de DNA manda a tua célula produzir um outro RNA mensageiro. E esse outro RNA mensageiro manda produzir um outro tipo de proteína. Vamos falar agora a nossa língua? Essa proteína, vamos imaginar que é a melanina, proteína que está na tua pele. Vamos imaginar que essa proteína que o gene 2 está mandando produzir é a insulina, proteína que controla o açúcar do teu sangue. E esse gene 3 está mandando lá no final produzir uma proteína, sei lá, o GH. Não, sei lá, vou colocar aqui, vou pôr o GH mesmo. Vou pôr o GH. Que é uma proteína que faz você crescer, por isso que o GH é conhecido como hormônio do crescimento. Tudo bem ou não? Beleza? Hormôniozinho e uma proteína interessante, melanina. Vem cá, vem cá. Agora dá uma olhada nesse cidadão aqui. Esse cidadão é normalzinho, produz todas as proteínas possíveis. Desse cara eu vou pegar uma célula do pâncreas, eu vou pegar uma outra célula da pele e uma célula do intestino dele. Eu estou pegando 3 células diferentes do mesmo cara, ok? O pâncreas, ele produz insulina, mas não produz melanina nem GH. A pele já produz melanina, mas não produz insulina e GH. O intestino não produz nenhuma proteína dessas. Fala pro papi. No intestino, que não produz nenhuma proteína dessas, será que no intestino não tem nenhum desses genes? Se você pegar o pâncreas não produz melanina. Será que ele não produz melanina porque ele não tem o gene 1? O pâncreas, ele não produz GH. Será que ele não produz GH porque ele não tem o gene 3? O pâncreas produz insulina. Será que ele produz insulina porque ele tem o gene 2? Dá uma olhada no que o papi vai trazer para você. Essas 3 células são diferentes. Cada uma tem o seu papel, mas todas têm o mesmo fio. E esses fios carregam os mesmos genes. Então a célula do pâncreas, ela tem o gene 1, ela tem o gene 2 que manda produzir insulina, ela tem o gene 3. A mesma coisa a célula da pele tem. Ó, gene 1, 2 e 3. A mesma coisa a célula do intestino tem gene 1, gene 2, gene 3. Papi, por que o pâncreas não produz melanina? Por um motivo simples. O gene 1 no pâncreas, ele está inativado. E se ele está inativado, ele tem que estar enrolado ou desenrolado? Ele tem que estar enrolado. Olha o gene 1 enrolado. Fala pro papi, pâncreas produz insulina? Produz. Então o gene 2 está ativado. Se está ativado, desenrolado. Dá uma olhada no pâncreas. Produz GH? Não. É porque o gene 3 que está aqui, ele está na verdade o quê? Inativado. Pele, produz melanina? Produz. Então o gene 1 que manda produzir melanina está ativado, deixa ele desenrolado. A pele não produz insulina nem GH, é porque nela o gene 2 e o 3 estão enrolados. O intestino dessas proteínas não produz nenhuma. Então no intestino os 3 genes estão inativados. Fala pro papi. O que muda de um tipo de célula para outra é quais genes elas têm? Não, velho. Porque as 3 células diferentes têm os mesmos genes. O que muda de uma célula para outra é quais genes estão ativos, quais genes estão inativos. Não esquece disso. O que muda de uma célula para outra no mesmo indivíduo é quais genes estão ativos, quais genes estão
nativos. E assim o papo encerra a parte de núcleo interfásico. Vai na sequência, sabe o que você vai encontrar lá? Cromossomo. Não perde aula de cromossomo. Aula sensacional. O papo tá ali, tá te esperando, já vai lá. Clica direto, beijo bem gostoso no coração do Papi Tuca. Tchau!